Fala galera, Laerte Viana na área, fiquem ligados, no final do vídeo eu tenho uma novidade bacana para contar para vocês, mas no tema aqui de hoje eu queria falar que eu não sei se vocês perceberam, mas os dias estão passando tão rápidos que já estamos na cara do gol. Daqui uns dias teremos a revanche tão aguardada entre Islam Makhachev e Charles do Bronx, 21 de outubro, direto de Abu Dhabi, e naturalmente, conforme vai chegando próximo da data, os ânimos também vão se aflorando. Charles do Bronx, por exemplo, sempre foi um cara tranquilão, respeitoso na dele, raramente dá alguma resposta acima do tom, foge de qualquer tipo de polêmica. Até por isso ele passou a ser respeitado por toda a comunidade do MMA, é querido até mesmo pelos rivais. Islam Makhachev, até antes da primeira luta, também seguia a mesma postura, mas parece ter entendido que ao dar declarações mais fortes e usar o popular trash talk poderia se beneficiar, e assim ele fez. O encontro inicial foi marcado por entrevistas e provocações, ao ponto de Charles reconhecer recentemente que caiu na pilha do russo, quis retrucar na mesma moeda e fugiu do seu próprio estilo. Tanto que para essa revanche ele garantiu que não cometeria o mesmo erro, e assim tem sido. Todas as vezes que questionado sobre o que acha do segundo encontro, de ter que viajar para Abu Dhabi, até aqui pelo menos ele vinha falando que não se importava aonde teria que lutar, que o seu único foco é disputar o cinturão, reconquistar o que já foi seu, e para isso ele iria para qualquer lugar do mundo. Respostas no padrão, sem muito alarde. Inclusive deixou para trás aquele papo de que não gostaria de lutar em Abu Dhabi. Precisamos lembrar que ele falou publicamente, alguns meses depois de vencer o Beneil Dariush, que não gostaria de ir para lá, que até passaria a vez se fosse preciso, daria oportunidade para um outro rival. Só que logo na sequência foi anunciada a luta e ele falou para mim aqui em primeira mão que tudo não tinha passado de um blefe, que era apenas uma jogada para melhorar as coisas para o seu lado na hora de negociar. Fazia parte do jogo. Essa semana, no entanto, Charles mudou um pouquinho o discurso e pela primeira vez, me corrijam aqui se eu estiver enganado, mas eu não me lembro de uma outra oportunidade em que ele foi bem claro ao dizer que não considera justo essa luta acontecer em Abu Dhabi. Se liga, abre aspas. Não acho justo lutar com ele em Abu Dhabi. Simplesmente tenho o sonho de me tornar campeão de novo. Tenho que buscar o título onde o campeão está. Se é lá que tem que lutar para me tornar campeão, é lá que a gente vai estar. Fecha aspas. Achei a resposta bem tranquila, até porque se tem alguém que pode falar sobre superar adversidades nesses últimos anos, esse alguém é Charles do Bronx. O histórico recente do cara é simplesmente bizarro. Desde a luta contra o Justin Gaethje, onde ele foi lutar no estado do Arizona, casa do rival, e deu show mesmo após toda a polêmica da balança. Meses depois, quando era o campeão moral da divisão dos leves, foi obrigado a desembarcar para Abu Dhabi. Em junho passado, topou enfrentar o Beneil Dariush no Canadá, onde psicologicamente poderia ter algum peso, afinal ele já havia lutado e perdido 4 vezes no país, mas o resultado vocês já sabem. Evitou toda a pressão com maestria. Ainda assim, mesmo a declaração tendo sido de boa, parece que foi o suficiente para mexer com a cabeça do campeão dos leves, que não gostou muito e foi nas redes sociais prontamente rebater o brasileiro. Se liga só, abre aspas. Charles, eu pedi para lutar nos Estados Unidos no verão, mas o UFC tem outros planos. Sou um lutador do UFC como você. Nunca estabeleci condições e lutei onde ofereceram. Minha última luta foi na Austrália, no quintal do desafiante. Simples. Tudo que você fala não faz sentido. Fecha aspas. Também achei a resposta do Islam bem tranquila, só que parcialmente correta, porque, de fato, a primeira defesa do cinturão foi na casa do rival, foi para a Austrália enfrentar o Alexander Volkanovski, e essa segunda disputa agora, a luta no UFC Abu Dhabi dia 21 de outubro, já está agendado o local que o Islam lutaria lá desde fevereiro, março, ou seja, bem antes da gente ter um desafiante definido. Então, óbvio que não foi propositalmente para prejudicar o Charles, porque o UFC ainda não tinha essa certeza. Foi uma coincidência nesse caso. Porém, é inegável que nessa rivalidade particular, Charles e Makhachev, o russo leva sempre uma boa vantagem por estar lutando dentro de casa. É claro que quando fecham as grades, são apenas 2 lutadores frente a frente, só eles lá, para se resolverem, só que sabemos que o MMA é muito mais do que isso. Não é apenas colocar 2 pessoas para trocarem porradas. Muitas questões acabam influenciando e o local é uma delas, especialmente quando estamos falando de um país onde o horário é completamente diferente, o fuso atrapalha muito na adaptação, no sono, na rotina, o clima é muito seco, são várias questões que acabam influenciando. Que fique claro que isso não é nenhum tipo de desculpa, mas é inegável que pesa na balança. Não tem como a gente evitar os fatos. Inclusive, por falar em fatos, ainda tem umas 2 outras questões, um tanto quanto polêmicas, que eu nem vou me aprofundar aqui,
cabe até uma pauta para algum vídeo mais para frente. Um eu já até fiz, que foi naquele início do ano, quando o Dan Hooker acusou o Islam Makhachev de contratar uma enfermeira para fazer a aplicação do uso de soro intravenoso, prática que é proibida no UFC lá na Austrália. Existe essa suspeita, e também o fato de que esses atletas da Rússia, lá daquela região de Abu Dhabi, são menos testados do que os outros lutadores pela usada por questões da logística. Isso também tem um peso. Como eu disse, é um papo para um outro vídeo, uma pauta interessante para a gente entrar e se aprofundar mais. O ponto aqui hoje, queria saber se vocês concordam que o Islam mesmo que sem intenção, não estou falando nada que é de caso pensado, alguma coisa, nada do tipo, mas que mesmo que por coincidência, podemos usar essa palavra, o Islam acaba sendo beneficiado nessas duas questões, nessas duas lutas com o Charles, por ter atuado em casa. Ou não tem nada a ver, apenas conversa? Qual é a visão de vocês a respeito de toda essa história? E já emendando, concordam também com esse favoritismo muito grande, na minha visão, um pouco exagerado do Makhachev contra o Charles? Lá no site da Stake, o cara tá pagando 1,29 contra 3,65 do Brazuca. Realmente acho que não tá na proporção correta, e se você concorda, aproveita para fazer uma fezinha lá usando o cupom LAERTVIANA. Tudo junto em letra maiúscula. O link está fixado aqui embaixo nos comentários, é só clicar e usar o cupom LAERTVIANA lá no site da Stake. Dá uma olhada nesse card inteiro do UFC 294, porque está muito interessante. E por falar em coisas interessantes, uma novidade bacana para vocês. Quinta-feira agora, dia 5, até olhei aqui no calendário, 5 de outubro, a partir das 13 horas, 1h da tarde, estarei ao vivo no podcast Nem Me Viu, do Fabrício Verdun. Estou embarcando amanhã para Floripa, vou participar e eu conto, claro, com a interação e a participação de vocês. Quinta-feira, às 13 horas, 1h da tarde, ao vivo, batendo um papo com o Verdun. Então vai ser muito legal, eu conto com a colaboração e com a participação e engajamento de todos vocês por lá. Mandem perguntas, enfim, vai ser muito bacana. Beleza? Fiquem ligados, eu vou deixar o link nas minhas redes sociais, depois eu vou deixar o link aqui também. Não esqueçam de aproveitar para deixar o like nesse vídeo, porque dá aquela moral, aquela força muito bacana que eu preciso. Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque eu estou viajando, mas vou deixar alguns conteúdos prontos. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Conto, como sempre, com a audiência e o feedback de todos. Valeu!